muito bem-vindos ao SompoCast, o seu podcast de gerenciamento de riscos e mercado de seguros. Eu sou a Glória Vanik e nesse primeiro episódio converso com Alfredo Lalia Neto, presidente da Sompo Seguros, executivo com quase 30 anos de experiência no setor, tendo sido CEO também de outras duas grandes seguradoras no Brasil. Alfredo, muito bem-vindo. Obrigado, Glória. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Agora, me conta um pouco dessa sua carreira, porque eu estava vendo aqui que você foi de trainee a presidente, passando por vários cargos em diferentes empresas. Na sua graduação da Universidade de São Paulo, por outro lado, você estudou física. Então, a primeira pergunta que eu preciso entender é essa dinâmica toda. Como é que você foi parar na carreira de seguros? O que te fez escolher essa carreira? Em que momento você virou a chavinha e percebeu que esse setor realmente era interessante, combinava com o seu perfil, com as suas habilidades? Acho que pode parecer um chavão, mas acho que o seguro me escolheu. Eu não tinha 21, 22 anos, acabava a graduação, fiz um mestrado em física, estava acabando o mestrado e aí disse, preciso entrar num programa de trainee, porque eu me desencantei um pouco com a carreira acadêmica. E naquela época, disse, vamos tentar entrar no programa de trainee de banco ou do mercado financeiro, que é onde as pessoas geralmente contratam pessoas com formação em exatas. Acabou que eu entrei no programa de trainee na Yasuda, que é a empresa que depois virou a Sompo. Então, o seguro me escolheu e a partir dali eu desenvolvi minha carreira toda no mercado de seguro. Trabalhei em seguradoras ligadas a banco, todo mundo falava, olha, para você ter uma carreira longa no banco, você precisa migrar para uma área do banco para voltar para seguros, mas eu acabei sempre ficando em seguros. Eu posso fazer, trabalhar no mercado internacional, porque esses bancos são internacionais, posso ir para outro país, mas não me tira do meu mundo de seguro, que é o que eu me apaixonei. E aí, quer dizer, você foi trainee na Sompo e hoje é presidente da Sompo. Fui trainee na Sompo, hoje sou presidente. Ano passado eu fui visitar o Japão e o presidente mundial da Sompo falou, então você foi trainee na Sompo, depois você ficou aí um pequeno período fora da Sompo e voltou. Para o Japão, 25 anos é um pequeno período, mas eu fui trainee de 94, tive uma carreira bem rápida na própria Sompo e no final de 97 eu saí da Sompo. Queria conhecer outros ramos. A Sompo era uma empresa bem pequena ainda no Brasil. E acabou que em 2021 eu voltei. Mas foi um pequeno período, segundo o CEO global, que está há 45 anos na Sompo. Então, 25 Para ele é um pequeno período. Bom, além de presidente de empresa, você trabalhou como diretor de produto, diretor de risco, diretor técnico, diretor de subscrição, superintendente atuarial. Como é que é a rotina? Quais são as responsabilidades, de cada uma dessas funções? Como é que isso aí está atualmente no seu dia a dia? De todas essas áreas acabam sendo o que a gente chama aí da área de back-office das seguradoras, a área onde se faz os produtos, onde se faz a dinâmica de preço das seguradoras. Durante esses 20 e tantos anos, elas mudaram um pouco de nome, mas basicamente é uma área de gestão de risco, onde a gente entende o risco e precifica esse risco. O seguro basicamente é coletar um valor de vários segurados para cobrir a ocorrência de alguns poucos. Então, essa é a dinâmica. Acaba que a física me ajudou bastante nisso. Física trabalha com modelos complexos. E modelos complexos acontecem em seguro. A gente não considera apenas uma ou outra variável. Para você chegar ao preço de um seguro, você tem uma série de variáveis, uma série de dinâmicas, e aí você tem que dar um valor. E física é um pouco disso. É muito disso. É muito de dinâmicas e muito complexo mesmo. São várias, a gente sabe, a gente aprende pelo menos na escola e tal, o básico em física, ainda mais eu que sou de humanas, Mas a gente sabe que são essas variáveis que influenciam ali para que se chegue num denominador comum, Muito bom. Essa experiência, então, da física acabou também agregando. Eu tive um chefe falar, você atualmente é uma pessoa que consegue mostrar um pouco o problema, mostrar as formas de solução do problema e propor uma. E geralmente é um pouco do modelo científico da física, é isso. Você analisa uma série de dados, você tem algumas soluções possíveis e você escolhe uma que aparentemente é a mais certa. Então, ele falou, você consegue ter início, meio e fim de uma forma mais lógica. Eu falei, nunca tinha pensado nisso, mas talvez esse seja uma das coisas que se aprende em física. Só isso, porque quando eu cheguei no mercado financeiro, a gente não está preparado para, vamos dizer, aprender ou empreender
uma dinâmica com várias pessoas, com um mundo corporativo. Então, eu fiz 4 pós-graduações, eu fui estudaholic em algum momento da minha carreira, para reforçar um pouco, não só a questão de exatas, mas a questão de humanas, de como é que a gente se relaciona, e toda a questão de planejamento. Então, foi um pouco do meu desenvolvimento. Eu queria te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com física, inclusive, trazendo uma realidade que a gente vivencia agora em todo o planeta, né? O planeta passa por uma mudança climática muito forte por causa da grande emissão de gases do efeito estufa. Então, a gente tem ondas de calor, como agora no verão, no hemisfério norte. Então, a gente teve ali beirando os 50 graus na Europa, problemas grandes ali nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, também ali na China. E isso facilita com que os incêndios se alastrem. Por outro lado, a gente também verifica grandes enchentes e inundações. As empresas vão precisar se preparar de alguma forma, porque esses fenômenos também acontecem no Brasil, né? Na época de seca, a gente vê também os incêndios se alastrarem no norte e no centro-oeste principalmente. No verão, a gente vê grandes inundações e deslizamentos de terra aqui no Brasil. Como é que os seguros corporativos eles vão poder ajudar os executivos, as executivas, a reduzirem os prejuízos de possíveis danos por causa de toda essa mudança climática no planeta? Eu vou tentar te responder em 2 dimensões. A primeira isso facilita o gestor de risco, o risk manager da empresa, a falar de risco com o quadro executivo da empresa. Ele tem uma responsabilidade de entender quais são os riscos, quais são as exposições que a empresa pode ter e a forma de mitigá-lo. O seguro é um grande mitigador, mas eu diria que isso ajuda as áreas de risco, que são as áreas que a gente chama de segunda linha de defesa, a vender melhor o seu produto, não sendo visto só como um fator de custo para a empresa, mas um fator de perenidade da empresa. O que é essa segunda linha de defesa, só para a gente entender? Em gestão de risco, a gente fala que a primeira linha de defesa é as áreas fins. Então, estamos falando de uma área comercial, uma área que faz o produto, uma área de marketing, uma área de finanças. E as empresas têm uma segunda linha de defesa que a gente chama que são as áreas de gestão de risco. Essa é a área que fala, olha, você analisou o risco, porque todo mundo quer fazer mais com menos. Essa é a função das áreas, né? Eu quero vender mais com menos recursos, eu quero entregar mais processos com menos recursos, mas eu tenho que ter um fator que é analisar o risco de, se algo der errado, eu posso perder tudo, né? Quase como um jogo de poker. Então, essa área faz um pouco disso. A terceira linha de defesa são as áreas de auditoria, e aí, geralmente, é onde a gente vê apontamentos e tem os problemas de compliance. A gente tem visto aí empresas com problemas de gestão, de compliance. Então, quando chega na terceira linha, é porque a empresa já está com problema. Então, a área de segunda linha é o grande guardião de manter os riscos sob controle nas empresas. E aí você falou bastante do fator climático. A gente vê que o mundo tem um risco climático. Não é novo a gente escutar isso. Se intensifica nesse verão super forte aí da Europa. E aí o fator de combustão aumenta. Então, a gente tem uma probabilidade maior de acontecer incêndio e a consequência do incêndio aumenta. Então, o risco tem sempre 2 variáveis. A chance disso ocorrer e, se ocorrer, quanto eu perco. Então, um ambiente muito seco, um ambiente muito quente, se uma faísca acontece e começa um incêndio, esse incêndio pode ter uma proporção catastrófica, sem dúvida, dado a secura que está o local. Então, acho que é usar um pouco desses fatores e mostrar que isso está acontecendo, não é algo teórico, para trazer a discussão de risco dentro das empresas. E aí o seguro é um grande mitigador disso, né? Quer dizer, tem outras formas de mitigar, mas sempre vai ter uma chance de ter um incêndio. Você pode fazer tudo correto, né? Que a gente chama da gestão do risco, você pode ter todos os protecionais, você pode fazer tudo para evitar que aconteça mais, né? Problemas ocorrem. Eventualmente pode acontecer. Eu ia falar uma palavra em inglês horrível, mas essas coisas acontecem. E quando acontece, o seguro está ali para cobrir. Uma das formas de mitigar o risco. Geralmente as empresas veem o seguro como um custo e analisam isso como custo-benefício. É muito difícil analisar custo-benefício quando o benefício é evitar alguma coisa. E qual é o tamanho dessa coisa? Então, uma empresa que pode ter centenas de milhões expostos, você fala, mas eu vou pagar uma dezena de milhão. Sim, você vai pagar uma dezena de milhão, talvez, porque se acontecer, você vai perder centenas de milhões e aí a continuidade da empresa pode estar exposta. Então, geralmente fala, mas eu tenho um pouquinho mais de custo, será que eu devo usar esse ou aquele seguro? Eu não vê como custo, veja, né, o fator
catastrófico que pode acontecer. Os seguros patrimoniais, eles são, obviamente, importantes, né, para mitigar os riscos, como você falou. Você acha que... como é que fica essa questão de contratar coberturas complementares? Você acha que vale a pena contratar essas coberturas complementares? E de qual tipo? Como saber qual realmente o valor justo? O que realmente vale a pena contratar nessas coberturas adicionais? Então, o grande papel do gestor de risco é analisar quais são os riscos que a empresa pode sofrer. Então, a gente falou também de fator climático, a quantidade de ventos e os vendavais têm aumentado muito. Então, né, o gestor de risco diz, eu estou sujeito a um vendaval? Estou sujeito a um vendaval. Quanto eu posso perder no vendaval? Quais são os fatores que eu posso mitigar a ocorrência disso? Muito difícil a gente mitigar fatores climáticos, né? Se a gente conseguisse, não estaríamos discutindo toda essa mudança não estaríamos climática. com todo esse problema, né? Então, aí, ele tem que fazer essa análise e ver o risco que está exposto. Eu vou ter sempre formas de mitigar internas, mas o seguro acaba sendo a forma externa. Se ele fizer muito bem esse trabalho interno, ele acaba tendo um custo menor do seguro. Então, acaba sendo um fator, né, de contratação das coberturas, a análise que ele fez prévia e como ele apresentou esse risco, esse bem segurável para a seguradora. Então, certo. Acho que é parte do papel, mas quem conhece melhor os negócios, não só o gestor de risco das empresas, mas aí eu volto para a primeira linha de defesa. A primeira linha de defesa tem que conhecer quais são os riscos que ela está exposta. Então, né, o gerente de uma planta industrial, né, o diretor de uma planta industrial tem que saber quais são os riscos que essa planta está exposta. Ele vai discutir com a segunda linha de defesa, com o risk manager, e eles vão chegar à conclusão quais são os riscos que a empresa está exposta. Né, e são coisas básicas. Não pode fumar numa planta. Parece meio lógico, mas às vezes você vai numa planta e tem lá uma pessoa fumando do lado da planta. Entendi. Né? Então, essa bituca de cigarro pode causar um incêndio que pode custar centenas de milhões? Sem dúvida. Não seria melhor criar lá um paiol ou um lugar a 50 metros que as pessoas vão fumar e aí a gente isola esse risco de incêndio? Então, tudo isso acaba sendo considerado quando você analisar o risco e a forma que contratar o seguro. Então, mas talvez a grande dica é entendam bem os riscos para apresentar para as seguradoras, que as seguradoras vão dar proteções adequadas. Perfeito. E quais são os outros seguros que você recomenda, então, para as empresas de diferentes setores adquirirem? Então, de novo, nessa análise de fazer os riscos, quais são os riscos que as empresas têm? A gente tem os riscos físicos, que parece claro, né? Um incêndio, um vendaval, um roubo, né? Tudo que a empresa pode sofrer, mas a gente tem... Se a empresa trabalha no setor de logística, transportando carga, quer dizer, precisando de carga sendo transportada para chegar e ela processar e fazer o produto, ou para entregar o seu produto, o seguro de transporte é algo que tem que estar dentro do radar e entender qual a melhor forma de contratar. E aí a gente tem os riscos, vamos chamar, administrativos. Né? A gente tem visto muito erros ou omissões de diretores. Né? A gente viu casos aí de fraudes contábeis, a gente tem visto casos de má gestão do recurso da empresa. Que às vezes levam à falência da empresa. Às vezes levam à falência da empresa e, às vezes, alguns diretores que talvez não tenham nada a ver com aquela história acabam tendo a carreira comprometida, eles têm um custo grande para se defender. Então, o seguro de responsabilidade civil, que é um nome bonito, D&O, que é Direct and Offices, cobre esse tipo de ocorrência. Então, a mesma coisa um profissional liberal, né? Uma empresa que presta serviços de engenharia ou presta serviços advocatícios. Certo. Né? Aquele profissional pode cometer um erro que cause e ser processado. uma perda. Não só ele, mas a empresa. Então, certo. O D&O cobre o profissional, o que a gente chama de E&O cobre a empresa de erros, né, de execução de projetos. Então, eu diria que esses são os principais seguros corporativos hoje. Logicamente, tem toda a questão dos seguros ligados às pessoas, geralmente é gerenciado pelos recursos humanos das empresas. Mas aí sim, entraria o seguro de vida. Seguro de vida, seguro-saúde, a previdência privada. Certo. Né? Mas eu diria que isso já está mais na área de benefícios, geralmente é RH. Isso. A gente está falando mais da área de risk management, de gestor de risco. Ele deve, sim, entender e ajudar o RH nessa dinâmica, mas geralmente não é responsabilidade dele. Perfeito. Poderia explicar melhor para a gente essa dinâmica, né? Então, vamos lá. Uma empresa que tem menos risco, ela fica mais atraente para os investidores, consequentemente,
mais segura e a empresa fica também mais segura para os seus clientes e é uma dinâmica que acontece. Vamos entender essa dinâmica direitinho? Vamos tentar entender também. Vamos lá. E aí eu começaria, né, a gente tem falado muito de ESG, né, dessa nova dinâmica de entender como a empresa trata o ambiente, como ela trata o social e como ela é governada. E a governança é algo super importante. A governança é de risco, mais ainda. Então, nos processos que a gente chama aí de M&A, né, de compra e venda de empresas, a empresa compradora sempre vai analisar qual é o ambiente de gestão da empresa. Né, porque ela já conhece um pouco o ambiente de produto da empresa. Ela sabe, não, essa empresa vende tanto, essa empresa tem tantas filiais, essa empresa tem tantos clientes. Então, tudo isso é geralmente um dado público. Quando você vai comprar uma empresa, você tem que olhar como ela é gestionada, porque ela pode estar sendo, né, uma grande empresa construída numa fundação que não está bem estruturada. A gente fala, posso estar construindo um grande prédio em cima de colunas areia, de palafita, vamos chamar. Então, tem um problema aí, mas você não consegue entrar dentro, né, do dia a dia da empresa para analisar isso. Quando você faz um processo de compra, tem lá o que a gente chama de due diligence e as empresas vão olhar isso. Quando você vai, né, abrir o mercado para seu capital para o mercado, os analistas vão olhar isso. Então, uma forte gestão de risco é algo importante. E aí, logicamente, como a empresa contrata os seguros e como ela está protegida de eventos adversos, faz parte dessa gestão de risco. Então, eu diria que, né, esse valor gerado por uma empresa que não só é muito valiosa porque vende bem, porque entrega bem o produto, mas que ela fala, não, eu tenho certeza que os processos vão tornar ela perene por longo prazo. Então, uma coisa está totalmente interligada à outra e vai formando essa cadeia, né? A gente está vendo avanços aí em relação à inteligência artificial, né? Os nossos avanços tecnológicos, rápidos, inclusive, mais rápidos do que previram ali 10 anos atrás, com o fenômeno da pandemia, com tudo o que aconteceu. Aí a gente viu que houve um avanço tecnológico muito grande, muito mais rápido. E as empresas, claro, estão investindo cada vez mais nesse tipo de tecnologia, né? Inteligência artificial, outras tecnologias, tem a internet das coisas, computação na nuvem, enfim. De que forma que o mercado de seguros está incorporando também essas novidades? Eu diria que talvez o grande avanço seja a internet das coisas, que a gente chama aí de IoT, porque antigamente, para você ter um device, alguma coisa, conectado era caríssimo. Sim, sem dúvida. Então, eu vou fazer um sistema de incêndio para detectar um início de incêndio. Isso era caríssimo. Agora, com um gerador de sinal, um Bluetooth, você consegue conectar as coisas e entender. Logicamente, não só o device resolve o problema, mas como você monitora e aciona o que a gente chama aí as brigadas. Estou falando aí de seguros patrimoniais, né? O incêndio sempre começa pequeno e pode se tornar muito grande. Se eu consigo detectar rápido e colocar uma brigada de incêndio rapidamente, primeiro você evita o incêndio, você evita qualquer consequência, né, na vida das pessoas. Então, hoje é muito mais barato ter esses detectores conectados e prontos para dar um acionamento para as empresas. De seguro transporte, a gente vai ver muito disso. Então, de maneira geral, acho que isso é o que mais impacta hoje e como as seguradoras podem ajudar as empresas a mostrar essas tecnologias e fazer parte dessa cadeia de valor para dizer, olha, está ali isso. Não é porque a seguradora quer pagar menos sinistro, é porque você vai ter menos dor de cabeça aí. Né? A seguradora indeniza alguma coisa, mas algumas perdas são irreparáveis. Se você perder um funcionário, sem dúvida, sua marca empregadora sua reputação está bastante afetada. A reputação perante a sociedade está afetada, então, né, a seguradora não consegue cobrir. Então, vamos nos ajudar a evitar que perdas aconteçam. Eu acho que o papel da indústria de seguro é, de novo, coletar um valor de muitos para pagar alguns poucos. Esse é o papel fundamental, mas ele tem o papel social de diminuir a quantidade de perdas. Eu acho que aí ele gera valor e a gente pode gerar valor, e a tecnologia está nos ajudando muito, seja essa de internet das coisas, seja de inteligências artificiais, que antes eu dependia muito das pessoas para ter uma ação. Hoje, a inteligência pode nos ajudar a disparar ações
e tentar evitar mais rápido as perdas. Quais são as outras tendências que você tem observado assim, no mercado de seguros para os próximos anos, né? Já que a gente está falando aí de tecnologia, inteligência artificial? Acho que trabalhar numa empresa internacional e trabalhar numa empresa com a matriz no Japão nos ajuda muito, porque a gente acaba tendo contato com o mundo não só local de seguros, mas o mundo global. A gente tem operações na Europa, operações nos Estados Unidos e a sede lá no Japão. Então, a gente consegue ver quais são essas tendências. Basicamente, é a inteligência artificial, né? Mas é como você consegue aí linkar muito bem a inteligência natural com a inteligência artificial, como você consegue potencializar o trabalho de cada um dos colaboradores usando a inteligência artificial, sabendo que ela vai chegar num certo limite. De novo, eu já falei que, né, é um pouco de ciência com arte e os computadores ainda não conseguem trabalhar com a arte porque a arte tem a ver com emoção. Né? Então, né, a gente não sabe o que é que nos leva a dizer que esse risco é bom, esse risco é ruim. Tem uma série de fatores, mas o underwriter, o subscritor, tem um pouco de artista e dizer, não, parece que aquele, né, me emocionou mais. Então, acho que é um pouco disso. A gente tem visto isso acontecer, como você consegue coletar toda essa inteligência, transformando isso em processos e formas de decisão com o uso de tecnologia. E como é que uma governança de excelência, de gerenciamento de riscos, né, de uma grande empresa, como é que funciona? Como que ela é? Que boas práticas a gente pode identificar numa companhia exemplo em mitigação de riscos? Não sei se eu consigo responder bem, mas eu posso responder um pouco com a minha história. Né? Eu Sem fui uma dúvida, pessoa, é a melhor resposta. Eu fui uma pessoa basicamente que nasci no mundo de risco, e não é normal, né, o que a gente chama um Chief Risk Officer virar CEO. Geralmente é o diretor comercial, geralmente é o diretor de produto, geralmente é o diretor financeiro. O diretor de risco acaba não sendo lembrado. Eu desenvolvi toda a minha carreira na área de risco e acabei chegando à posição de CEO, acho que de forma razoável, porque eu já estou nessa posição há mais de 11 ou 12 anos em 3 empresas diferentes, ou os donos dessa empresa são loucos, ou eu estou fazendo um trabalho razoável, pelo menos. Mas eu acho que como é que você insere a área de risco de uma forma que ela se torna parte da decisão da empresa. Né? Geralmente a área de risco é aquela área que as pessoas estão acostumadas a dizer não. Né? Ou acham, não, lá vem o senhor não para dizer, eu quero fazer isso. Não, mas isso vai dar problema. Não, mas isso vai dar problema. Não, tudo pode dar problema, mas quem conhece bem os processos, vou voltar de novo, a famosa primeira linha de defesa são as pessoas da primeira linha de defesa, mas quem pode ajudar a entender a forma de que problemas não aconteçam são a segunda linha. Então, acho que esse é o papel da governança de risco de maneira geral, como ela está muito próxima às áreas, como ela pode estar agregando valor a cada uma das decisões. Então, acho que foi isso que eu acabei fazendo. Isso cria uma possibilidade de você conhecer a empresa como um todo, porque riscos pode estar em qualquer área, pode estar na área de pessoas, pode estar na área financeira, pode estar numa área de operação, pode estar numa área de produto. Então, isso permite que você conheça muito bem a empresa. Se você se relacionar bem com cada um dos outros líderes, você acaba tendo uma visibilidade da empresa e governando muito bem isso. E hoje, né, no mundo ESG, o environment é importante, o social é importante, mas a governança é algo muito importante essencial para as empresas. Né? Não é à toa, né, que as 3 letrinhas estão ali juntas, meio ambiente, social e governança. E a governança, quer dizer, as empresas e as relações estão se complicando mais, eu preciso governar melhor isso. Então, acho que esse é um pouco do papel da área de risco. Quando eu falo risco, eu estou falando risco e o que a gente chama de compliance. Né? Para mim, a área de compliance é parte de uma área de risco. Né? A gente cumprir com os nossos deveres regulatórios, cumprir com os nossos deveres com os clientes, cumprir com os nossos deveres com o acionista é algo que a gente tem que analisar e, logicamente, com os colaboradores. Quer dizer, sem dúvida. Não posso trabalhar num ambiente que permita assédio moral, assédio sexual, favoritismo. Então, a área de risco está intricada em todos esses processos e pode gerar valor nesses processos. Alfredo, você teria alguma dica, então, sobre como encontrar, como identificar um bom corredor de seguros corporativos, né? E aí eu queria te aproveitar também para trazer informações de como é que está esse mercado de trabalho na área de seguros corporativos. Então, Glória,
Um corretor é um prestador de serviços, né? E é muito difícil a gente selecionar prestador de serviços apenas por um portfólio ou apenas por uma apresentação. É sempre importante a gente conversar com outros clientes desse corretor, como todo prestador de serviço, né? É o boca a boca. É o boca a boca que acaba funcionando. Quando a gente vai num barbeiro, quando a gente vai no cabeleireiro, a gente primeiro consegue ver o trabalho que foi feito no nosso colega. Às vezes ele vai dizer, ele é super bom, vai dizer, acho que ele não é tão bom porque não ficou tão bom, mas isso é tangível. Mas a gente tem que ter um pouco dessa visão de quais são os clientes atuais desse corretor, conversar com esses clientes e ver se eles estão atendendo de forma adequada, ver qual o melhor corretor para a sua indústria, para o seu tipo de negócio. Então, o relacionamento acaba ajudando muito isso. Ô, Alfredo, e como é que está o mercado de trabalho nessa área? Acho que o mercado de trabalho, como o mundo tem se tornado cada vez mais complexo e os riscos cada vez mais complexos também, né? A gente, há 5 anos atrás, não imaginaria que uma pandemia podia acontecer, né? Eu, como gestor de risco, tem uma pandemia, tem uma chance baixa. A última foi lá em 1917. Então, a gente só faz um trabalho aqui só para cumprir tabela, porque a matriz está pedindo, né? Porque provavelmente as empresas atuais nem passaram por essa pandemia. Eram aqueles riscos que você listava como... Estavam lá no finalzinho da lista. Estou fazendo só por fazer. Página número 100. Sim. E aí a gente aconteceu, os fatores climáticos a gente já falou, então o mundo tem se complicado mais e gestionar os riscos tem se complicado mais. A governança nem se fala, né? O ESG é uma realidade, então toda a área de risco e de governança estão se fortalecendo nas empresas, então eu diria que é um mercado que anda aquecido e que deve aquecer mais no futuro. E aí, aproveitando, porque no dia a dia eu sei que você conversa com presidentes de grandes empresas, de setores muito diferentes, obviamente, além de executivos, de diretores de riscos. E aí, qual o perfil, então, para um excelente gestor ou uma excelente gestora de riscos? E aí, quais cursos esses profissionais poderiam fazer para se especializar ainda mais nessas áreas? Acho que eu já toquei um pouco essa questão de criar um network, né? Criar relacionamentos é super importante. Está fora do seu muro, né? Está fora do intramuros, no extramuros, mas e eu brinco que às vezes alguns CEOs acham que eu sou headhunter. Não, você já trabalhou em risco, você tem um bom profissional de risco para indicar? Dizem, não, eu já indiquei 5, para os outros acabou o meu estoque de profissionais de risco, mas eu posso dizer o que você deve procurar. Você tem que procurar uma pessoa que tenha, né, uma mente muito criativa e muito, vamos dizer, inovadora no sentido de que eu quero aprender, quero conhecer todas as áreas. Eu não vou conhecer nada no detalhe, porque eu não vou ser, né, o gestor de risco de uma planta química. Ele não precisa entender o processo químico todo por trás, mas ele tem que entender o que está acontecendo ali, porque ele vai olhar tanto a gestão da indústria química quanto o RH. E ele vai ter que entender quais são os riscos ligados a pessoas, quais são os ligados à planta. Então, é uma pessoa, vamos dizer... Generalista. É o que eu ia trazer essa palavra, porque no jornalismo a gente usa muito essa palavra que é o generalista. A maioria dos jornalistas é generalista, que é aquele que um dia está fazendo uma matéria sobre economia popular, no outro dia está entrevistando o presidente, no outro dia... Então, cada dia a gente está num assunto diferente. E eu acho que isso vale também um pouco para esse tipo de função, né? Acho que sim, e muito responsável como jornalista, né? A gente tem visto Sem aí dúvida. todo o programa de... lançar uma notícia que não foi bem checada. Sim, as fake news e as notícias mal checadas. Então, o gestor de risco tem que ter um pouco disso, né? Ele não pode, ele é um generalista, mas ele tem que conhecer até um certo grau para poder auxiliar. Ele não pode dizer, não, eu acho que não tem nenhum risco aí, depois incendeia a planta e a empresa perde R$1 bilhão. Não, eu achei que isso não podia acontecer. Não tem achômetro, né? Não dá né? para achar. Né? A gente está lidando com a continuidade da empresa, a gente está lidando com a continuidade de postos de trabalho. Então, a gente está lidando com a saúde das pessoas, né? Quando a gente fala do compliance, toda a questão de assédio, então não dá para achar, a gente tem que conhecer, lógico, eu não vou ser um psicólogo e vou entender até a última derivada do que pode causar um assédio moral, mas eu tenho que conhecer que o assédio moral pode acontecer. E, do mesmo tempo, eu tenho que saber como a planta química funciona e como o CFO pode ou não fraudar um dado contábil. Então, eu tenho que ter... né, até a segunda derivada do conhecimento. A terceira derivada, a quarta, a gente não precisa, mas eu não posso também ficar só na primeira derivada e sair, né, como jornalista falando algo que não faz sentido e causando um dano que aí depois é irreparável. Que é um dano social, enfim. E alguma especialização para esses profissionais fazerem?
É interessante. Eu ia brincar, faz física nuclear que resolve tudo, mas não, eu acho que tem que muito... foi a isso, sua. né? Mas eu acho que buscar cursos, entender cada uma dessas áreas. Então, pós-graduações mais genéricas são melhores do que... Geralmente falam, não, vai fazer uma pós-graduação em compliance, super importante. Vai fazer uma em gestão de risco, super importante. Mas esse é meio que o básico do dia a dia. Que seria uma mais genérica? Genérica é algo que consiga entender, né, a empresa como um todo. Então, se eu estou na indústria química, eu vou buscar uma pós-graduação da indústria química. Né, e, logicamente, juntar com as outras. Eu brinco, eu fui estudaholic, então, para mim, talvez seja fácil, porque eu fiz 3 pós-graduações em 5 anos, mas, né, quem está em começo de carreira, o estudo é sempre importante, mas o mais importante vai ser esse network, é criar, né, a rede de relacionamentos com alguém para dizer, olha, isso aqui eu nunca vi, você pode me ajudar? E a pessoa, eu também não vi, mas eu conheço o Zé das Couves que viu, eu vou te conectar, e você vai criando essa rede de conexão e vai aprendendo junto, e um dia você vai ensinar para alguém. Então, acho que esse é um pouco da dica, porque geralmente, de novo, a segunda linha de defesa, ou o gestor de risco, é aquela pessoa que você não quer receber. Porque lá vem ele dizer que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Então, estava tão legal o meu projeto, já chega ele dizendo que não. Que não. Então, acaba sendo alguém que tem que buscar esses relacionamentos. Mas como também análise de risco e análise é sempre um trabalho meio 1 a 1, é uma análise, né? É um trabalho meio científico, as pessoas tendem a criar, né, o seu mundinho e não expande. Então, é tentar expandir, criar esse networking aí de relacionamentos para ir aprendendo. É o que a gente chama de criar repertório, né? Quanto mais repertório tem, melhor. Melhor, e aí quando você usa esse repertório com as pessoas que eu falo da primeira linha de defesa, elas começam a ver que você está agregando valor aos seus negócios. Então, ele vira não só o senhor não, porque às vezes o senhor não tem que preservar, porque a gente tem que, né, ter esse papel de evitar que alguma coisa muito errada aconteça, mas ele também pode dizer, eu não tinha pensado nisso, porque, né, eu estou tão aqui focado nesse meu mundo financeiro, eu não entendi que isso aqui podia repercutir no mundo de operações. Aí você vai criando um pouco dessa conexão, porque você tem essa responsabilidade de estar falando com todo mundo, mas, de preferência, não só falando não, e falando coisas que agregam aí ao dia a dia das empresas e das pessoas e das áreas. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você indicaria para um gestor de risco que quer desenvolver a carreira dele? Eu acho que vou falar de novo de conexão, mas não ficar preso aos manuais, né? A gente sabe que o mundo é dinâmico e os manuais às vezes foram criados há 30 anos atrás. Sim. E ninguém sabe por que foram criados, mas o manual diz isso. Não, tá bom. Vamos entender a lógica disso, vamos entender o que aconteceu para esse manual ser criado e ver se aquele fator ainda existe. Então, a revisão de manuais, né? E isso. Aí de se abrir para isso, né? As leis, vamos chamar, das empresas são importantes, mas elas não são imutáveis, assim como as leis do mundo não são imutáveis. Eu trabalhei numa empresa que as pessoas falaram, mas isso aqui tem que mudar o manual. Mas quem é responsável por mudar o manual? Você. Então, eu vou mudar o manual. Então, muda agora. Né? Porque, dado que eu estou sendo preso por uma coisa que não faz mais sentido, talvez há 20 anos atrás fazia sentido. Não existia tecnologia, não existia outras formas de fazer esse trabalho. Então, vamos fazer diferente. Eu lembro que era isso. Dizendo, não, você precisa ter sempre uma verificação da morte através de um documento. Diz, olha, mas hoje tem o INSS provê que a pessoa faleceu. Então, mas isso não é um documento? Não, mas é um sistema. Então, a gente muda lá, ou um sistema. Se eu colocar isso no manual, a gente pode fazer dessa forma? Pode. Então, vamos fazer assim, porque... Acrescentaremos o sistema. O sistema e pronto, não preciso mais de um documento. Senão, eu teria que ter uma pasta física para guardar um atestado de óbito. O mundo não precisa mais disso. Né? Mas você fala, mas eu tenho que mudar o manual. Sim, não foi Deus que escreveu o manual. Alguém escreveu, a gente pode mudar, se fizer sentido, né, para a operação atual. Então, é ter essa cabeça aberta. Eu acho que é uma coisa importante. As pessoas ligadas a compliance e a risco geralmente não têm muito essa cabeça aberta, porque dizem, se eu mudar alguma coisa e der um problema, aí vão me culpar. Então, prefiro não mudar e continuar fazendo sempre o mesmo. Mas o mundo tem mudado muito, a gente precisa mudar as nossas cabeças. Eu acho que ter um pouco a mente mais aberta seria a grande dica aí para um gestor de risco.
Não só para um gestor de risco, mas para todos nós, né, Alfredo? É uma sabedoria aí que você adquiriu ao longo desses anos todos. Muito obrigada pela conversa, viu? Foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Esperamos ter outras dessa, porque você conseguiu gerar com que eu falasse coisa que eu não gosto de fazer, então foi super bom. Que coisa boa. Eu que te agradeço. Foi muito bom o nosso papo. Obrigado, Glória. Bom, então a gente viu, né, que tem muitas oportunidades no mercado de seguros, muitas vantagens também para os negócios e em reduzir riscos. E eu quero agradecer você que ouviu a gente aqui até agora, acompanhou essa nossa conversa. Teremos outras oportunidades de trazer informações interessantíssimas nessa área. No próximo episódio do SompoCast, a gente vai falar sobre gestão de riscos e seguros no setor de transportes e logística, um setor também importantíssimo aqui dentro do nosso país. Então acompanhe e a gente se encontra na próxima conversa. Até lá!